Olá, tudo bem? O trabalho que será apresentado, ele é intitulado A contribuição do jogo da memória no ensino de matemática, na educação infantil, em uma escola do estado de Sergipe. Esse trabalho foi pensado pelas professoras Sueli Cristina e Sandra Andréa, com o intuito de verificar qual a importância do jogo da memória na aprendizagem de matemática na educação infantil. Teve como objetivo geral analisar a contribuição do jogo da memória na aprendizagem da matemática nos alunos da educação infantil. E como objetivos específicos, conceituar a ludicidade, o jogo, a brincadeira na fase da infância. Abordar a importância de brincar na educação infantil por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, assim como averiguar a aplicação do jogo da memória em uma escola municipal do estado de Sergipe. Tivemos como fundamentação teórica alguns autores, entre eles Almeida 2013, Almeida 2003 e Olive 2000. Almeida 2013 fala que o jogo é mais complexo, é uma atividade lúdica regida por regras. Nesse sentido, os jogos, além de trazer diversão para as crianças, ajudam no desenvolvimento da capacidade cognitiva e no raciocínio lógico. No entanto, Almeida 2003 fala que o professor é o responsável pelas modificações que passam a ocorrer na sala de aula, pelo fato de ser o mediador do conhecimento, fazendo a interligação entre o conteúdo e o educando. No entanto, Olive 2000 diz que a criança que interage com os colegas, elas passam, então, a se interessar por ouvir opiniões e sentimentos, né, estimulando a inteligência, curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança. Como método e metodologia, nossa pesquisa tratou-se de uma análise de campo aliada com a pesquisa bibliográfica e documental. Foi classificada também com uma abordagem qualitativa. Nosso público-alvo foram os alunos da educação infantil do pré-escolar. O método utilizado foi a aplicação do jogo da memória para o ensino de matemática. Esse jogo foi confeccionado pelas professoras juntamente com os seus alunos. Nós dividimos o trabalho em 5 sessões. A primeira sessão, ela é intitulada, né, a introdução, que traz todo o arcabouço teórico da pesquisa. Traz o tema da pesquisa, a justificativa, o problema de pesquisa, o objetivo geral e a metodologia. A segunda sessão, nós procuramos conceituar o jogo e a brincadeira nessa fase tão importante que é a infância. Esta sessão, ela se pautou em autores primordiais para essa análise, como Pinto e Lima, 2003, como Olive, 2000, Kishimoto, 2010, Piaget, 1978 e Almeida, 2013. Na terceira sessão, Brincar na Educação Infantil e o Desenvolvimento do Raciocínio Lógico-Matemático, abordamos o brincar na educação infantil e o desenvolvimento que ele contribui para esse raciocínio lógico-matemático. Aqui, pautamos as análises em Souza, 2003, alguns documentos legais, como as diretrizes e bases para a educação, o Kishimoto, né, 2010, também nos pautamos nos próprios parâmetros curriculares, além da BNCC, e trouxemos contribuições de Almeida, 2003. Na seção 4, aqui é intitulada Aplicação do Jogo da Memória na Educação Infantil, Relatos de Experiência em uma Escola Pública de Sergipe, essa parte traz resultados da pesquisa, onde aborda a experiência que foi vivida através da aplicação do jogo da memória para estimular o ensino e a aprendizagem da matemática nos alunos. Todo jogo, nós sabemos, ele tem um objetivo. Não há uma intenção de jogar por jogar. Todo professor, ele antes de aplicar um jogo, idealizar esse jogo, ele precisa, antes, estudar o conteúdo a ser integrado,
nesse jogo. Esse conteúdo a ser integrado nesse jogo precisa ser apresentado para as crianças, explicado dentro da sala de aula, e logo em seguida, ele construir esse jogo juntamente com a sua sala. Essa forma colaborativa vai propiciar a interação entre os sujeitos de uma forma harmônica e que eles se sintam confortáveis, acolhidos, para que todo o andamento do desenvolvimento do processo de educação aconteça. A matemática, nós sabemos, ela tem uma característica de ser um bicho-papão. Dizem que as crianças, elas não gostam de matemática, mas, na verdade, elas gostam de matemática. Muitas vezes o que acontece é a forma como o professor vai lidar com a disciplina. É complicado pensar um pedagogo que é um sujeito que é voltado para ensinar crianças, mas que ele deve estar preparado para alfabetizar, ter noções de matemática, ciências, português, geografia e história. No entanto, ele também não teve uma boa base sobre a matemática. E muitas vezes, essa falta de compreensão que ele não teve na sua própria experiência escolar e acadêmica, até mesmo no curso de pedagogia, traz alguns resquícios que são muito fortes dentro da sua própria experiência como docente. Mas que isso, hoje em dia, não é algo tão fortalecido. Muitos cursos, né, em determinadas universidades, os professores estão trabalhando muito a questão das metodologias, das práticas, como que isso pode ser trabalhado, as diferentes formas de se aplicar e até mesmo criar metodologias diferenciadas. O jogo da memória, assim como qualquer outro jogo, mesmo que depois que o professor passou o assunto em sala de aula e ele foi confeccionado junto com os alunos, ele precisa de um objetivo. Então, o jogo da memória, aqui em questão, o objetivo dele é identificar os numerais e a quantidade na memorização da imagem de uma forma rápida, desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio lógico-matemático. Sabemos também que todo jogo, além de um objetivo, existe um modo de como jogar. Para jogar este jogo, nós iniciamos com as cartas colocadas, né, com as figuras voltadas para baixo, para que os jogadores não vissem o desenho. O primeiro jogador virou uma carta e depois outra para encontrar o número ou a figura referente, e assim se deu sucessivamente. Os demais participantes poderiam ver as cartas que foram viradas, observando que tinham o mesmo número que a quantidade. Caso fosse o mesmo número e quantidade, o participante tiraria a carta e jogaria novamente. Então, a dinâmica é bem simples. As cartas viradas, cada jogador, na sua vez, vira uma carta, depois vira outra carta, não encontrou o par, ele revira a carta. O outro jogador, ele fica observando, e quando chega a sua vez, ele faz o mesmo processo. Só que cada vez que o par não é encontrado, a pessoa precisa memorizar onde estão aquelas cartas e visualizar nesse campo estratégico como dará esse procedimento. Só poderia jogar novamente, né, se as cartas fossem iguais. Então, se eu joguei, virei a carta uma vez, virei a outra carta, e eu encontrei o par, eu tenho direito a mais uma jogada. Se eu não tivesse, eu passaria a minha vez. Então, quando as cartas eram diferentes, né, colocaria junto com as demais, eu devolveria as cartas para que o outro participante continuasse o jogo. No final, ganharia a criança que obteve, né, um maior número de pares. Como resultado, né, dessa aplicação do jogo, nós percebemos muitas coisas satisfatórias. Principalmente que esse jogo, ele contribuiu, de alguma forma, no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Nós consideramos o jogo da memória um importante recurso didático para ajudar as crianças, né, a compreender os conteúdos de matemática de forma prazerosa e divertida. Percebemos também
que o jogo e a brincadeira são ferramentas importantíssimas para a contribuição do ensino-aprendizagem da criança. Cabe alertar também que não é só jogar o jogo da memória, ele voltado só para a disciplina matemática. Nós podemos agregar outras disciplinas em questão, como a geografia, como o ensino de ciências, como a questão do português. Isso vai fazer com que esse conjunto, essa interdisciplinaridade, facilite o desenvolvimento da educação num processo bem mais amplo. Como considerações finais, nós pensamos e refletimos que muitas vezes o professor ele acaba se acomodando por ter bastante tempo de profissão, que isso é notório. Até mesmo a questão do cansaço, da desmotivação, em questões salariais, vai afetando, né, toda a questão do seu processo de profissão, que vai ser refletida na aprendizagem dos seus alunos. Então, nesse sentido, os docentes ministram suas aulas passando uma visão ruim do que é o ensino da matemática para os seus discentes. Para que os alunos vejam a disciplina com um novo olhar, é necessário que os educadores usem a criatividade, apliquem algo inovador que chame a atenção e invistam nos jogos e brincadeiras, sem deixar de lado o livro didático, o quadro negro e o giz, mas que case o uso, né, do tradicional com o inovador. Os educadores, eles precisam mudar o ambiente em que a criança vive em maior parte do seu tempo, deixando-o alegre, dinâmico e prazeroso. A motivação permitirá que os alunos sejam atraídos pela disciplina. Nessa perspectiva, o professor deve aplicar o jogo, a brincadeira, a dinâmica, a música, dança, como algo inovador, destinado a incentivar a vontade de aprender mais sobre a questão da disciplina matemática. Então, essas análises, em tempos atuais, ela ainda se faz muito pertinente. Um simples jogo que nós brincamos ao longo dessa jornada, que passa de geração para geração, ele ainda se faz presente e importante dentro do ambiente escolar. E, como verificamos, o que não deve acontecer é um jogar por jogar, mas um jogar com a intencionalidade, com um aprendizado significativo, para que isso venha promover um entendimento não só da disciplina matemática, mas contribuir para o aprendizado de português, de ciências, de geografia, história e as demais disciplinas que estejam presentes na educação, né, nesse processo que é tão importante, que é a educação infantil. Então, aqui estão as nossas referências: Almeida 2013, Almeida 2003, os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares, Bueno, Kishimoto, 2011, Lakatos, 2010, Nunley, 2005, Oliver, 2000, Pinto, 2003, Piaget, 1978, Piaget ainda em 2007, Rosa, 2003, Santos, com 2000. E aqui encerramos nossa apresentação. Agradecemos a vocês a oportunidade de mais uma vez participar do Educom, um evento muito importante para a socialização da divulgação científica, não só do estado de Sergipe, mas que agrega a outras publicações em termos nacionais e até mesmo internacional. Agradeço mais uma vez e espero ter atingido os objetivos propostos.